Metrópole. Entrevista. Doutor Cândido Sá, que prazer recebê-lo mais uma vez. Tudo bem, doutor? O prazer é todo meu, querida Dina. Tá aqui com você, com o grande Zé Silva, com os amigos todos da Rádio Metrópole. É uma alegria enorme. E me conte aí, agora o senhor anda só no estampado nos jornais da cidade, nas emissoras de televisão nacionais. Que sucesso, hein, doutor Cândido? Que coisa boa isso que o seu escritório, que o senhor, junto com seus advogados da Cândido Sá, propuseram para várias pessoas que tentavam há muitos e muitos anos realizar o sonho da família, né? De ter filhos e poder vivenciar essa deliciosa experiência que nós já vivenciamos, né? É verdade, Dina. Essa decisão realmente de fazer os planos de saúde cobrirem, né, a inseminação artificial foi uma decisão que nos trouxe imensa alegria, porque traz a muitos casais a possibilidade de ter uma família, de realizar o sonho de ter filhos, e porque nem todo mundo tem condição financeira. É caro, né? O tratamento são caros. Caro, é um tratamento caro de inseminação artificial e nem todo mundo tem condição, né? Então foi algo que nos trouxe muita felicidade. Acho que é um avanço também, especificamente para a mulher. Acho que é um avanço extremamente importante também para as mulheres, e acho que quem ama o direito tem essas felicidades. Isso é que faz a profissão extremamente gratificante para nós advogados, para os magistrados, para os professores, enfim, para todos aqueles que abraçam a ciência do direito como profissão. E mais recentemente também o senhor deu outro gol. Está quase na seleção brasileira, aliás, está acima da seleção brasileira. O time do Barcelona tá um Barça da vida, então, que foi com relação a condomínios, né? Quer dizer, é uma discussão muito grande que alguns amigos meus pagam o dobro, às vezes até o triplo, quando moram em coberturas. E o senhor também conseguiu mais uma vitória. Como é que foi isso, doutor Cândido? Dina, também foi outra vitória extremamente importante, porque derruba um tabu, né? O tabu de que as coberturas têm que pagar o dobro do valor do apartamento tipo, como a gente chama, o apartamento normal, vamos colocar aqui. E nós questionamos, com base inclusive numa decisão recente do STJ, de que não tem o menor sentido, porque isso era válido há tempos atrás, quando você não tinha os custos individualizados, os custos de água, os custos de luz. Hoje você não tem, você tem todos esses custos individualizados. Então você tem exatamente o mesmo porteiro, exatamente o mesmo serviço de limpeza do condomínio. Então por que a cobertura vai pagar a maior? Hoje você, inclusive, já tem prédios... Mesmo nas situações em que não tem ainda a individualização da água, por exemplo. Não, se você não tem a individualização, aí já há uma outra história, né? Porque aí o rateio realmente que encarece muito por conta de piscina e tudo mais. Mas mesmo assim, a ideia é que você tem que fazer uma proporção real. Porque... E não o dobro, né? Exatamente. Você, por causa de uma diferença específica de água, você pagar o dobro de condomínio a vida inteira, aí tem que se apelar para o bom senso também do condomínio, né? Tem assunto pra gente conversar, hein? E o livro vai ser quando? A gente tem setembro o livro nós já? Vamos lançar agora em outubro, que é justamente discutindo os financiamentos bancários, né? O nome do livro é Os Bancos no Banco dos Réus. Esse seria o quê? Tem o Defenda-se Consumidor, Defenda-se Trabalhador. Tem esse que nós vamos lançar e imediatamente depois o Defenda-se Contribuinte. Pois é. Com o nosso querido Adalto Lacerda. Quem quiser saber quais são os livros do Dr. Cândido Sá, inclusive ler, né? A edição pode acessar candidosa.com.br. Confere? Confere. 35055000 é nosso telefone para você ligar, conversar com o Dr. Cândido Sá, tirar sua dúvida a respeito do seu direito consumidor. O nosso WhatsApp é 82570011 e o portal que você fica bem informado sempre. Meu blog está nativa. Depois das minhas férias ficou paradinho, tá? Mas hoje já coloquei notas bem bacanas, bem interessantes de eventos que estão acontecendo em Salvador. Acesse aí, metro1.com.br/comes e bebes. Nos nossos blogs estão aqui e além dos nossos comentaristas também, você manda mensagem aqui para o estúdio. Marcelo na 2. Oi, Marcelo. Tudo bom, Gil? Tudo. Eu quero tirar duas dúvidas com ele aí. Fala, Marcelo. Boa tarde, tudo bom, irmão? Tudo bem, querido Marcelo, à sua disposição. Veja bem, eu estou com um processo com a Casa Bahia na Justiça e eu já ganhei a causa. A Casa Bahia não, digamos assim, está obedecendo
e manda a carta para mim direto, dizendo para eu pagar o carnê e botou meu nome no SPC. Sim, correto. Outra coisa. Sobre a operadora de telefone fixo da Vivo, é correto ele me oferecer um produto e eu pagar por esse produto, só que eu não tenho esse produto. Tipo, eu falo limitado e de Vivo para qualquer Vivo, fixo para qualquer fixo de D71 e caixa postal e tal. Só que na fatura eu pago caixa postal, se eu deixar o recado no seu Vivo, eu pago. Isso é correto, irmão? Não, Marcelo, sem dúvida nenhuma não é correto. O que nós consumidores precisamos entender é que toda relação, inclusive verbal, que não é o caso, mas toda relação, ela forma um contrato, ela cria um direito entre as partes. Então existe um contrato oriundo dessa sua relação com a Vivo. E esse contrato ela tem que ser obedecido pela Vivo. Então não pode lhe ter oferecido como objeto do contrato uma série de benefícios, vamos chamar assim, entre aspas, uma série de serviços, e esses serviços não estão sendo cumpridos. Então, tem que se verificar a abusividade dessa cláusula e, se for o caso, requerer anulação na justiça para você vir a pagar, se você quiser, o proporcional por aquilo que você recebe. Ou, evidentemente, também, se você provar a existência de um dano, você vir a reclamar por esse dano e receber todos os valores que você pagou nos últimos 5 anos. Quanto à sua primeira pergunta, Marcelo, infelizmente existe uma limitação ética nossa, porque nós advogados não podemos dar opinião no processo em que já existe outro colega constituído. Então, como você falou que já está essa ação indenizatória aí na justiça, procure nosso colega e certamente ele vai dar andamento e vai ficar tudo ótimo e você vai ser muito feliz ao final dessas suas reclamações. Um grande abraço, amigo. Bom, no último dia 11, 25 anos do Código de Defesa do Consumidor, né, doutor Cândido Sá? Quer dizer, uma grande vitória para o povo brasileiro que começa, eu sempre falo que começa porque a gente fica na expectativa e na esperança que as empresas, que os prestadores de serviço, que eles comecem a respeitar os consumidores como o código diz, como o código determina, né? A gente vê que tem muita coisa aí na justiça abarrotada exatamente por conta, se você for ver na justiça, né? Qualquer pessoa que possa ver, o senhor sabe muito melhor do que todos nós aqui, porque labuta diariamente com isso o senhor e seus advogados, lá do seu escritório, com isso. Quer dizer, o Código de Defesa do Consumidor, se tivesse o respeito de quem presta serviço, de quem oferece o serviço, seria incrível, né? A gente não teria tantos dados assim, tanta gente na justiça esperando anos e anos para resolver um problema como, por exemplo, uma mesa que você entrega, que a loja entrega errado, ou então um aparelho que quebra estando na garantia e aí a empresa não respeita. Bom, e por aí, eu estou dando os mínimos, né? Os pequenos detalhes. Claro, Dina, você colocou muito bem. Agora, o Código de Defesa do Consumidor, o principal ganho que ele trouxe para a sociedade brasileira é justamente a criação de uma consciência, tanto pelo consumidor quanto pelo fornecedor, da necessidade de ter uma relação transparente, uma relação benéfica às partes. E uma notícia realmente muito boa esses 25 anos, porque é uma das legislações mais modernas do mundo. É verdade. Às vezes nós brasileiros ficamos com um certo complexo de vira-lata, né? Mas nesse caso nós temos que nos orgulhar e muito, porque é uma legislação fantástica, ultramoderna, e muitas vezes existem abusos nos outros países e que não são coibidos da mesma forma que o Código de Defesa do Consumidor aqui no Brasil coíbe. E o senhor bem sabe disso, né? Que sempre está viajando esses dias, foi até pegar a bênção do Papa, e sabe disso, que realmente a gente se depara com situações como, por exemplo, vou contar uma de Buenos Aires. É uma tal de uma cerveja lá que eu sou apaixonada. E aí eles colocaram a Corona, que é uma cerveja boa também, em promoção. A placa da empresa vinha na porta do supermercado, do mercadinho, dizendo que se você levasse a embalagem, você pagava somente 7 pesos. Sem a embalagem, se você não levasse, 14 pesos. E o Xing Ling lá, o China, porque é cheio de China lá em Buenos Aires, né? Ele foi, viu que as pessoas estavam comprando demais, o que ele fez? Tirou. Quer dizer, não teve respeito nenhum de um dia para o outro. Nem de um dia para o outro. Você foi de manhã, comprou. Quando foi de tarde, já não tinha mais. Ele disse, não, agora arranquei aqui, não. Vai valer o que vale. Quer
Quer dizer, então você vê que muitas vezes seus direitos são completamente jogados pelo lixo, né? Tipo, uma coisa, um dinheiro à vista, outro dinheiro no cartão de crédito, de débito. E aqui a gente tem essa... Exatamente. E aí você vai reclamar na justiça, e aí é um conjunto de legislação extremamente confuso. E não é fácil não, Dina. Eu ouço muito nessa área de defesa do consumidor, né? O americano é fantástico, basta você reclamar uma camisa que ele troca. E não é bem assim não. Eu, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, fui levar meus filhos à Disney, o voo da American Airlines atrasou 12 horas. Cheguei no aeroporto de Miami, o sistema de locação de veículos ficou fora do ar 2 horas. E quando eu cheguei da Disney, obviamente atrasado, a mulher já tinha entregue meu quarto, que já estava pago a outra pessoa. Cheguei pouco antes do almoço. Você pensa que eles lhe oferecem almoço, que dizem a hora que você vai entrar no outro quarto? Nada. Então você veja aí, o aeroporto de Miami, American Airlines e o hotel específico da Disney. Se fosse no Brasil, nós estávamos dizendo que é absurdo. Você que tem que ser no Brasil. Esse Brasil é um horror. Né? Então, a gente está além deles, viu? A legislação brasileira é excelente do ponto de vista de Código de Defesa do Consumidor. E tem mais também, viu? O judiciário aplica muito bem. Nossos juízes são fantásticos, criam jurisprudência, respondem de forma extremamente positiva para igualar, né, para fazer isonomia entre fornecedor e consumidor, de forma também justa para o lado do fornecedor. Então, aliado à nossa legislação, nós estamos também um judiciário extremamente atuante. Maria está na linha 3. Oi, Maria. Oi, Dina, tudo bom? Oi, boa tarde. Saudade, seja bem-vinda. Obrigada. Radialista número 1 da metrópole. Opa, que coisa boa. Com seu brilho sempre, né, Dina? Boa. Ô, doutor Cândido, boa tarde. Boa tarde, Maria, tudo bem? Tudo. Olha, eu quero lhe fazer uma pergunta. Vou lhe dizer o que é. Eu sou da prefeitura. Eu tinha feito um empréstimo pela prefeitura na Caixa Econômica e fui renovar. Tudo bem. Só que isso em janeiro agora. Aí, tudo bem, tudo correto. Para minha surpresa, eu recebi um papel da Caixa, depois da comunicação, que tinha um seguro. Em nenhum momento foi me oferecido esse seguro. Aí eu liguei para o saque da Caixa e disse, não, a senhora tem um seguro aqui. Eu digo, não, eu não fiz seguro. Não, mas tem. Eu disse, bom, eu gostaria que você me mandasse um documento, tudo, que seguro é esse? Aí me mandaram uma pólice. Para minha surpresa, foi um valor de R$ 2.037 esse seguro, chamado Vida Mulher. Eu liguei para o saque novamente, reclamação, tudo. Aí ele disse assim, bom, a gente vai fazer uma análise, a depender, vamos ver o que é que vamos fazer. Eu gostaria de saber se eu vou ter esse direito, esse dinheiro, retornar para mim, porque eu não pedi, em nenhum momento foi me consultado se eu queria seguro ou não. Obrigada. Com certeza, Maria, é um absurdo. Isso é chamada venda casada, não existe, né? Você fez o seu empréstimo consignado e é a ele que você tem direito, é com ele que você fez um contrato. Então você não tem que ter nenhum tipo de seguro, que aí o banco, evidentemente, casou com a venda desse seu consignado. Então você tem que buscar a justiça e quem cobra errado devolve em dobro. O banco tem que devolver em dobro e com juros e correção monetária. Aqui tem o ouvinte, faz faculdade, acho que é Belo, sei lá, Bela. Faz faculdade, mas ficou desempregada. A faculdade não quer matricular porque ela está com a dívida pendente. Ela pode entrar com uma liminar para poder ser matriculada porque eles exigem pagamento à vista ou cartão. Eu não tenho. Preciso me formar para poder ralar e pegar e pagar, sei lá, ralar, sei lá. Que ela colocou aqui que eu não consegui compreender. Tem Bela, como? Né? Ô, Bela, repare. Bela... Pela legislação atual, a faculdade ela não pode lhe tirar da sala de aula no decorrer do ano. Mas uma vez completado o ano, finalizado aquele período letivo, ela também não é obrigada a lhe matricular se você não estiver em dia com o seu pagamento. Então, a gente tem que compreender que a faculdade privada também é uma empresa e ela objetiva o lucro, objetiva uma remuneração por aquele serviço que ela presta. Então você imagine se ela for ficar também matriculando todo mundo que não tenha
infelizmente, condições de pagar. Então, eu sugiro que você realmente procure um desses sistemas aí, fiéis, enfim, que, em geral, ajudam as pessoas que estão com determinada faculdade. E existem também faculdades hoje que já estão fazendo sistema de financiamento particular, privado, entre ela e o aluno. Isso ajuda muito. Boa sorte, hein? Estamos aqui torcendo por você. Andréia na linha 4. Oi, Andréia, boa tarde. Não, então coloca Marcelo na 5. Boa tarde, meu amor, minha diva, minha rainha, que saudade de você. Oi, Marcelo, boa tarde. Como foi de viagem, meu amor? Foi ótimo, graças a Deus. Seja bem-vinda de novo, que a gente estava aqui de coração apertadinho, mas eu estava te acompanhando pelo Face. Tantas comidas, eu não sei qual é a sua mágica, que você não engorda. Eu queria ter andar, meu tipo. senhor, né, doutor Cândido? É andar. Mas eu quero só parabenizar esse grande advogado, e para mim é um papa do direito aqui na Bahia, doutor Cândido Sá. Sou admirador dele há muitos anos mesmo. E estava aqui acompanhando, encantado com essa entrevista, Dina, porque sem dúvida alguma você está ao lado de um grande homem e que tem ajudado muitas pessoas, viu? Porque a gente passa tanto perrengue, principalmente com essas operadoras de telefonia celular, que é uma porcaria, nenhuma presta para nada, entendeu? E com outros assuntos também relacionados ao direito do consumidor. Eu só queria deixar aí e parabéns por essa entrevista e um beijo para você pela sua volta, meu amor. Valeu, um beijo, obrigada. Ô, Marcelo, muito obrigado, viu, amigo? Você até nos emociona, porque é isso que nos faz continuar em frente na nossa profissão, né? É muito bacana, muito obrigado mesmo, viu? Claudineia só passa na delicadeza dela para mandar uma boa tarde pra gente, olha que legal. E a Dan diz que tem Planserve, não tem independentes, quer colocar mãe, só que eles negam. Pergunta se é legal, a mãe precisa de tratamento médico. Aí é um acordo que eles fazem no próprio Planserve, né? Que não tem a ANS, inclusive, não é que... Amanhã a ANS tem que estar aqui no programa, não é que faz a gerência, né? Exato. Do plano, não tem como. Aqui o Vinícius tem um apartamento com varanda. Ele tem uma taxa diferente do condomínio por ter essa varanda. A água é rateada com todos os apartamentos, mas não há consumo de água na minha varanda. É abusivo? É, Vinícius, é justamente isso que foi objeto da nossa ação, né? Porque o que o Código Civil diz é que a cobrança deveria ser por fração ideal. Só que isso, o próprio STJ hoje reconhece que é algo relativo a uma fase anterior à nossa realidade atual. Então, se você paga exatamente a mesma coisa que todos, do ponto de vista de água e de forma diferenciada e de forma individual, não tem sentido você pagar um condomínio maior porque você tem uma varanda a mais. Doutor, olha o que o Fábio pede aqui, ele quer destituir um advogado de uma causa, ele percebe que existe nesse caso, quanto a respostas, o retorno a perguntas, e se ele pode solicitar também a devolução integral ou parcial dos honorários já pagos. Ô, querido Fábio, realmente com aí, todo né, carinho, eu não posso lhe responder, porque aí existe uma questão ética do nosso Estatuto dos Advogados. E aqui nós estamos cumprindo a função social dos advogados. A gente não pode interferir, dar opinião no trabalho de outro colega. Edson, na linha 3, coloca Edson para falar com a gente. Oi, Edson. Boa tarde, Dina. Boa tarde, Edson. Seja bem voltada. Ah, obrigada. Doutor Cândido. Diga, querido Edson. O senhor, a sua pessoa e o seu tom de voz faz jus perfeitamente ao seu nome. Parabéns. Obrigado, amigo. Bom, eu tenho uma pergunta, e no fim da minha pergunta eu vou fazer uma observação. Primeiro, a pergunta é a seguinte: eu moro num apartamento, que eu saí daqui desse apartamento. Hoje, por acaso, eu estou aqui, que minha coluna hoje me fez famoso, né? Estou colunado hoje. Então eu saio todo dia, às 7 horas da manhã, retorno às 10 da noite para o apartamento. Tomo banho de noite quando chego, dou uma descarga. Vou de manhã, tomo outro banho, dou outra descarga e vou trabalhar. E aí eu pago o condomínio em igualdade de condições com os outros moradores. Tudo bem. É a despesa da água. Agora, eu posso me insurgir contra esse pagamento da água. Minha observação agora, aí fica, eu posso me insurgir contra esse pagamento do condomínio, considerando que eu moro só e não uso tanto quanto os demais? Agora, minha observação é a seguinte: o senhor ainda há pouco falou em fração ideal, que é quanto os condôminos pagam seus condomínios em função disso, estabelecido pela fração ideal. Não seria também que fosse cobrado o condomínio em função da per capita de cada apartamento? Aí, doutor? Era essa a minha curiosidade.
Mas essa sua pretensão, querido Edson, ela ainda não foi acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, né? Então, não existe ainda uma decisão com esse raciocínio. Então, é importante colocar esse raciocínio numa ação para verificar se vai ter uma guarita dos tribunais ou não. Por enquanto, o que é que significa? Condomínio é um rateio de despesas. Então, existem todas as despesas dali, porteiro, elevador, enfim, que são despesas comuns e essas despesas devem ser divididas por todos os condôminos. Essa variável do tempo que a pessoa está dentro do imóvel e utilizando os serviços do condomínio propriamente dito, ainda não foi levada à justiça. Mas você já viu que é um homem extremamente inteligente, já está aí levantando uma nova tese. Parabéns, Edson. Rafael na linha 4, e vamos para o intervalo. Não, a gente vai atender Joanice também, tá, Zé? Tá no celular. Oi, Rafael. Boa tarde, Dina. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, Rafael. Eu tenho uma dúvida simples, doutor. É o seguinte, eu sou bolsista FIES 100%, né? E no início do semestre, eu montei a minha grade pelo portal, né? Que eles disponibilizam para fazer a grade pelo portal, e tinha algumas matérias. Até para minha surpresa, no final do semestre, eu recebi uma notificação dizendo que eu estava devendo R$ 1.800 da faculdade, referente a excesso de carga horária. Eu contestei, dizendo que eu montei a carga horária pela grade, e a grade em nenhum momento informou que eu tinha ultrapassado esse valor, porque parece que o FIES libera um valor X e você não pode ultrapassar. Mas eu, como aluno, não tive como visualizar isso, eles não colocam. Posteriormente, eu fui com calma e refiz a grade, e observei que eles colocam o valor, enquanto você está preenchendo a grade sem extrapolar, o valor fica zero. Mas quando você coloca a matéria a mais, ele coloca o valor da matéria, mas isso não fica explícito. Ou seja, a faculdade deveria ter um dispositivo para me mostrar que eu, sendo bolsista 100%, subentende que eu não tenho condições de pagar na faculdade. E induz ao erro. Eu queria saber se tem como eu recorrer em relação a isso. Inclusive, eu não consegui fazer o semestre, porque eu não pude rematricular por esse valor. E agora a dívida está em 4 mil, que eles informam que eu tenho que pagar a rematrícula, que é no valor de R$ 2.300. Obrigado, boa tarde. Nada, querido. Eu entendo que sim, que você tem que discutir, porque o que é que ocorre? Um dos grandes avanços do Código de Defesa do Consumidor é justamente o chamado término das letrinhas miúdas, ou seja, todo contrato tem que ser extremamente claro, ele tem que ser extremamente visível, entendível pelo consumidor. Então, se você aí não compreendeu, não está claro, né? Porque se estivesse, você teria percebido. Então, consequentemente, essa cláusula é abusiva, ela está sendo mal colocada e não está tendo clareza no que tange ao consumidor. Então, dessa forma, eu creio que você pode discutir esse valor que você não sabia que estava contratando. Agora vamos atender só a Joanice, Zé, e vamos para o intervalo comercial, tá? Oi, Joanice. Oi, Dina, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, parabéns pelo programa. Obrigada. Excelência, tá? Quinta-feira o programa vai ser apresentado lá do Cubo, do Shopping da Bahia. Vai ser muito legal. Ok, massa. Então, eu sou agente de educação escolar, Gina. E estou ligando para pedir espaço para convidar os pais para a reunião de pais e mestres que vai ocorrer amanhã. No caso, o colégio é a Escola Municipal Tomás Gonzaga, certo? E vamos ter a terceira reunião de pais e mestres, e que vai ser no turno da manhã às 8 horas e no turno da tarde às 14 horas. E na oportunidade nós também vamos estar fazendo a assembleia para a futura eleição do Conselho Escolar. Agora vem cá, professora, os pais participam porque você vê que tem... Pais participam dessas reuniões de pais ou ficam colocando dificuldade, ou eles participam para saber da vida escolar dos filhos? Então, a gente não tem uma boa adesão. Ah, que bom. Então, a gente gostaria de aumentar esta adesão. Claro. E esse é o papel do agente da educação escolar. É uma coisa nova, mas que está justamente atuando
para poder aproximar mais escola, pais e comunidade. Muito bem, boa sorte, sucesso, que todos os pais e responsáveis compareçam, né? Vamos pro intervalo, mas antes vem Bar. Estamos a semana com essa ilustríssima presença de Dr. Cândido Sá, advogado, e a gente tem muita pergunta aqui, doutor. Eu vou começar com a de Bruno aqui. Ele mora num prédio, ele está comprando a unidade ao lado do dele, do apartamento ao lado, e transformando numa só unidade. Com relação à taxa de condomínio, é correto também cobrar em duas taxas? Não, Bruno. Eu sei que é surpreendente a minha pergunta, mas não é. Se os custos forem individualizados, observe que eu estou frisando bem isso, ou seja, água, luz, tudo individualizado, não há por que a cobrança. Entenda, o condomínio é um rateio de despesas. O condomínio não é para se pagar um imóvel maior ou imóvel menor. É um rateio de despesa entre todos aqueles que fazem parte daquilo ali. Essa é a decisão do STJ. Então, se você paga as suas despesas pessoais, vamos chamar assim, relativas ao imóvel de forma individual, não tem por que você pagar o condomínio em dobro. Observe que quem recebe, você já tem uma série de outros elementos que você paga em dobro, que é, por exemplo, IPTU e por aí vai. Então não tem sentido você pagar condomínio, porque é outro tipo de pagamento. O Adson está reclamando, gente, que a maternidade Albert Sabin, na Fazenda Grande 2, não está fazendo o pré-natal das pacientes do bairro. Mas as pacientes da maternidade do Magalhães Neto, eles estão fazendo. Ele pede para chamar a atenção, então, da Secretaria de Saúde. Aqui a Renata. Doutor Cândido, ganha um processo para receber uma indenização de uma instituição de ensino. Eu era aluna. Ocorre que está em recuperação judicial. Demora? Como é que eu posso fazer para receber? Demora. Agora é um processo mais lento, né? Você tem que buscar se inscrever nessa recuperação judicial. Você tem que ver como é que ela está sendo dirigida, o síndico, enfim. Aí você tem que buscar uma série de informações para poder ver como é que você pode fazer com que seu crédito ingresse naqueles que vão ser pagos pela empresa que está em recuperação judicial. Carlos Neto quer saber do senhor, doutor Cândido, como processar a operadora de TV a cabo e a internet. A operadora enganou ele, baixou o valor do plano para que ele não cancelasse, dizendo que seria definitivo, mas no quarto mês veio a bomba. Ao reclamar, disseram que era por 3 meses somente. Ele pediu a gravação, não deram. A Anatel também nada fez. O que ele faz? Aí a justiça, sem dúvida nenhuma, Carlos Neto. Aí isso é um caso aí inclusive de propaganda enganosa, né? Você tem que ir à justiça se você tiver cópia, inclusive, da propaganda, porque a propaganda se agrega ao contrato. Propaganda é contrato. É uma coisa que muitos consumidores não sabem. Então, você tendo isso, o seu direito está garantido. Vá à justiça. Roberto Noronha, doutor Cândido, boa tarde. Gostaria de saber se um condomínio é em débito com as taxas condominiais, se pode ser negativado nos órgãos de proteção, tipo o SPC. Pode, sim, pode. Aí é outro caso, mas pode, querido Roberto. Anônima na 2. Oi, Anônima. Oi, Dina, boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer 2 perguntinhas para o doutor Cândido. Faça. Há uns tempos atrás, a TIM, ela cobrava um valor, aquele valor que eles botavam e você dizia que era ilimitado. Daí, só que eles me cobravam... Compreendeu, doutor? Não, Anônima, doutor Cândido não conseguiu compreender, nem eu aqui. Olha, a primeira parte, vá. Escute. Conte. Eu tinha um plano com a TIM. Certo. Em 2009 em 2010 foi o último contrato que eu tive, eu desmanchei. Só que eles me cobravam preços absurdos naquelas franquias que eles diziam que era ilimitado, que você podia pagar ilimitado, falar ilimitado e não cobrar, só que eles me cobravam muito. Aí eu queria saber de doutor Cândido se eu ainda podia reclamar isso. E a outra coisa é em relação ao cartão de crédito. Esses negócios de seguro que eles oferecem, há muito tempo eu tenho um cartão que... Desculpa, eu tô nervosa. Calma, meu amor. Aí que eles ofereciam aquele seguro, só que era um seguro, no meu ver, e depois a gente pegava o dinheiro de volta. Só que agora eles dizem que não, que só depois que morrer que recebe o seguro. Aí eu queria saber de doutor Cândido se eu podia reclamar sobre isso também. Bom, você deve ter feito um seguro de vida.
Agora, é isso, nós temos que estar atentos ao que a gente assina, ao que nos levam a contratar. E isso, como eu falei aqui no início, é necessário também que os contratos estejam claros para o consumidor. Se ele não está, se você não se sentiu atendida, você acha que não foi necessariamente esclarecida, você pode ir à justiça para requerer o seu dinheiro de volta. Quanto à sua primeira pergunta, você não pode mais reclamar da TIM, porque existe uma coisa chamada prescrição. E no seu caso específico aí, a prescrição é de 5 anos e já passou esse período porque foi em 2009 para 2010, como você colocou, querida. Forte abraço. O Walter quer que o senhor oriente ele a como tirar um documento para passar a casa da mãe dele, já falecida, para o nome dele. Querido Walter, o que você está se referindo aí se chama direito de sucessões. Então, aí, no caso, você se refere, se sua mãe faleceu, você tem que ir abrir hoje já em cartório, se não houver menor, ou na justiça, se houver a existência de menor, abrir a sucessão para que através dessa sucessão, você pagando o imposto devido, você possa registrar o seu formal de partilha no cartório de registro de imóveis. A partir daí você é dono de fato desse imóvel que foi de sua querida mãe. Meus sentimentos. Reginaldo, doutor Cândido, no que se refere à compra de 2 unidades em um mesmo edifício, só seria dividido um condomínio, só seria devido um condomínio? Foi isso que o senhor disse? Pergunta ela. Não, Regina, o que eu estou dizendo é o seguinte, o que eu estou dizendo é que o condomínio não pode ser cobrado pela área. Então, por exemplo, se você tem um apartamento maior e um apartamento menor, que é o que eu entendi da pergunta, ele não deve ser cobrado pela área. Ele tem que ser cobrado pelos serviços que são prestados ao condômino especificamente. Essa coisa de cobrar pela área, como era cobrada das coberturas, já foi derrocada do STJ. Pois é, né? O tamanho, né? É o serviço, né, doutor Cândido? A Márcia, não, aqui não foi essa pergunta, que não é para o meu programa. Aqui, o Alexandre tem um empréstimo no Banco do Brasil, a primeira parcela foi cobrada R$300, a segunda R$500, e sendo foi cobrado R$950. Fiz a reclamação e ficou um reajuste de 500 para 950. Estou insatisfeito. Quero saber se eu posso recorrer ao PROCON. Alexandre, sem dúvida nenhuma, existe aí uma abusividade, né? Não existe você estar pagando 500 e passar a pagar 950, não há inflação que justifique isso. Então você deve buscar sim o PROCON e deve buscar também a justiça, porque é ela que pode consertar de vez esse equívoco que com certeza está sendo cometido. Anônimo faz uma pergunta aqui que não sei como é que a pessoa aluga e não sabe o nome de quem está no imóvel, né? Como é que eu faço para cobrar na justiça uma dívida de condomínio se eu não sei o nome de quem está no imóvel? A pessoa não paga há uns 10 anos. Cobrar na justiça uma dívida de condomínio se não sei o nome da pessoa que está no imóvel? Aí é difícil, Porque se ela não sabe o nome do réu, né? Pois é, como é que vai colocar? Adriana na trecho. Na certa não é dela imóvel, ela trabalha no condomínio. Com certeza, né? Deve ser. E aí tá no nome de uma outra pessoa? Eu não sei. Oi, Adriana. Oi, Dina. Oi, doutor Cândido, tudo bem? Tudo jóia, Adriana. Ô, doutor, por favor, eu gostaria de uma ajuda para acelerar a revisão de processo de pensão alimentícia parada há 10 anos. 10 anos? A criança já casou? Já Isso. Tá... Meu filho está com 11 anos já. Meu filho é autista e tem muitos gastos com terapia ocupacional e assistência médica. Eles alegaram que em 2005, né, o juiz da primeira vara de família ficara doente. Aí desde então não tive mais nada. Querida Adriana, você tem que buscar aí o seu advogado, que é o seu advogado nessa ação especificamente, porque alimentos são direitos fundamentais da vida de qualquer pessoa, ainda mais no caso desse seu filho, que você tem com certeza uma despesa maior. Agora vamos conversar com Leonardo. Foi ele que chegou primeiro, Zé? Foi na 2. Oi, Leonardo. Oi, boa tarde. Boa tarde. Uma perguntinha. Eu tenho três contas de consórcio, né? E aí eu fiquei desempregado e não perdi a condição de pagar. E essas contas foram canceladas, né? Qual a possibilidade de reaver esse valor agora ou só posso reaver isso no final do contrato?
Não, você pode reaver agora. Apesar dos consórcios dizerem que não, que só querem pagar no final do contrato, a jurisprudência, enfim, todos os tribunais já decidiram que você pode ingressar na justiça, que você tem direito a receber agora, porque você não é obrigado a dar continuidade com aquele contrato. Olha, o Paulo fala um negócio aqui interessante. A operadora TIM cobrou ele e colocou no Serasa uma dívida posterior ao cancelamento dele, feito numa loja da operadora, inclusive com um protocolo. Por conta da restrição do Serasa, ele perdeu o fiéis da filha dele, que ele seria o fiador. Cabe ação por perdas morais e materiais? Pode ser ajuizada sem advogado? Pergunta Paulo. Sim, Paulo, sem dúvida nenhuma pode. Cabe a ação indenizatória aí por um dano moral, inclusive comprovado por você, né? E você tem que buscar essa inscrição, a prova dessa inscrição do Serasa e a prova dos danos que foram causados à sua filha e a você, como você muito bem colocou aí. Aconselho que você não vá, querido, sem advogado, porque tudo na vida a gente precisa do profissional habilitado, não é? Então a gente tem que compreender que determinadas coisas não são custo, são investimentos. A gente paga às vezes um pouco para receber muito mais, porque tudo tem as suas nuances e particularidades, e com o direito também é assim. Seu Saraiva, um abraço para você, viu? Doutor Cândido Sá, sou síndico de um prédio que ainda não tem CNPJ, enfrentamos um alto grau de inadimplência nas taxas de condomínio, que é composta da justa divisão de água e energia entre as 16 unidades do bloco. Para acionar o inadimplente, basta saber o nome do proprietário? Em tese, sim, querido Saraiva. Agora, o problema seu aí é que o condomínio não está juridicamente ainda constituído. Tem CNPJ. Né? Porque você está dizendo aí que não existe não CNPJ, enfim. Então, a pessoa jurídica e condominial, ela não existe. Faça logo isso, já que, inclusive, vocês têm uma união aí. Você está dizendo que todos estão unidos, etc. Então, jogue duro, querido Saraiva. Muito obrigado pelo seu carinho do nosso retorno. Aliás, Zé Silva, você não me avisou hoje que era o retorno de Dina, Zé Silva. Oxe. Nossa querida musa, que estava em terras europeias, entendeu? Jogando assim, duro, passando, deixando os europeus absolutamente boquiabertos diante da beleza brasileira, né, Zé Silva? Fui pego de surpresa. Sério, doutor Cândido? Com o seu retorno hoje foi. Poxa. Hoje é uma data comemorativa. Ele não lhe falou, não? Tinha que soltar foguetes, entendeu? Tinha que haver, paralisar a cidade quando seu carro passasse. Eu voltei na quinta. Mas hoje na metrópole. Não, voltei na quinta. Tá então vendo que você não me ouviu? Voltei na quinta. Vou perdoar meu amigo Zé Silva. Deixa eu atender Júnior, que o nosso tempo está quase acabando. Oi, Júnior. Na 4, Zé. Não, o Rodrigo na 5, então. Oi, Rodrigo. Rodrigo. Fala, meu filho, que a gente escuta. Marcelo tem um cartão de crédito que há algum tempo passou a cobrar seguro, casa protegida e seguro de vida. Eu posso pedir ressarcimento dos valores pagos com juros e correção? Pode, Marcelo. O Código de Defesa do Consumidor diz que quem cobra errado devolve em dobro, com juros e correção monetária. Agora, é uma venda casada aí grande, hein? Imagine. Reginaldo Carneiro está dizendo o seguinte: com relação ao condomínio, entendi que o cidadão comprou outra unidade no mesmo andar e transformou numa unidade só. Se o rateio é por unidade, ele deverá pagar 2 taxas. Vamos verificar essa questão aí, Edinaldo. Se for o caso, eu respondo aqui para a Dina e a gente verifica mais tarde, porque a decisão relativa ao STJ é que independe do tamanho específico do imóvel. Olha aqui, o Fábio diz assim: gostaria de saber se é verdade que a legislação já impõe que nas novas construções as construtoras sejam obrigadas a entregar o imóvel com individualização de água. Se sim, acredito que essa medida vai beneficiar quem tem menos pessoas ocupando o imóvel ou que pouco fica. Abraços. Moro num prédio antigo, fizemos o investimento de individualizar o consumo de água. Tem um custo alto inicialmente, mas compensa a médio prazo. Compensa mesmo, porque eu já falei várias vezes com a turma da Embasa aqui. Sem dúvida, compensa. Sem dúvida. E ainda respondendo a pergunta anterior, Edina, é o que eu estou falando, condomínio é um rateio. Então, o que fica claro aí também é o seguinte: se a pessoa tem 2 apartamentos, existiam 2 apartamentos, ela transforma em um só e havia o pagamento de 2 condomínios, esses 2 condomínios somados com os outros faziam parte de um rateio existente. Se ela vai transformar aquele apartamento em um só,
vai desequilibrar econômica financeiramente a questão do condomínio como um todo. Então é isso que tem que ser visto. Se houver o desequilíbrio da taxa condominial, do rateio dessas despesas, se for fundamental ao rateio, aí sim tem que se discutir com um condomínio como um todo. Agora, não é problema mais única e exclusivamente só da pessoa. Para finalizar, Iracema Gomes, boa tarde, bom retorno às atividades. Saudações ao Dr. Cândido Sá, que representa o verdadeiro direito. Viva vocês dois. Eba! Iracema, que bacana, viu? Muito obrigado, querida. E assim nós encerramos hoje o Metrópole Serviço. O Comes e Bebes volta na semana que vem, às 11 da noite, viu, gente? Hoje não tem ainda não, tá? Doutor Cândido, um abraço para o senhor, uma ótima semana, viu? E vem coisa boa pela frente. Muito obrigada. E parabéns mais uma vez aos seus advogados e ao senhor pelo seu escritório, tá bom? Ô, Dina, nós é que agradecemos, é uma alegria enorme estar aqui na Metrópole com você, com essa simpatia que é o Zé Silva, alta categoria, energia extremamente positiva, né, que transmite a gente aqui. É ótimo, muito obrigado e um forte abraço aos nossos ouvintes da Metrópole. Um abraço para todos vocês, uma ótima semana, que seja com muita saúde, que a gente precisa sempre, né, doutor Cândido? Amanhã nos encontramos às 10 da manhã no Metrópole Gourmet. Um beijo, tchau.